Bom dia, domingo. Eita, hoje é dia do quê? Vamos trabalhar, né? Agora é o seguinte, antes de começar, resolvi gravar esse vídeo aqui, porque fez um ano de BYD King. Galera, um ano de BYD King e o que a gente tem para avaliar nesse um ano. Bom, muitas coisas aconteceram, né? Eu gravei, inclusive, no canal vários vídeos, né, do que passou nesse ano, tanto das revisões como dos problemas que teve. E também criei o canal. Então, assim, quando eu comprei o carro, eu criei o canal para falar do carro, né? E, inclusive, vale a pena relembrar que teve um colega de trabalho aí, né, que postou um vídeo a respeito. Então, falando, né, que eu era louco, etc, né? Eu vou deixar aqui. Um ano depois, eu continuo nos aplicativos. Então, quando eu comprei o carro para fazer aplicativo, Uber 99, enfim, eu sempre trabalhei mais com a Uber, né? No começo eu nem usava 99. Mas o pessoal falou que eu era louco, porque onde já se viu colocar um carro desse naipe, desse porte, para fazer Uber, né? O fato é que eu comprei o carro para fazer Uber Black e acabei descobrindo, por falta de um pouco de inteligência, de não ter pesquisado antes, que na minha região, que é a região de Piracicaba, não existe Black. Então eu fui obrigado a fazer o quê? Trabalhar no X e no Comfort, né? Só que logo depois eu descobri que eu poderia aplicar a mesma técnica que eu usava na época que eu trabalhava como taxista, que era distribuir o cartãozinho, etc, e fazer a minha carteira de clientes premium, né? Clientes que iam me pagar melhor. Enfim, consegui alguns clientes de transfer, alguns clientes de aeroportos, etc, né? E sobrevivi esse um ano trabalhando no aplicativo, na Uber, certo? Agora, o detalhe é o seguinte, você sabe, nos aplicativos é um entra e sai de pessoas muito grande. Principalmente porque quando eu estou na região de Piracicaba, eu só trabalho X e Comfort. Não tem como eu ficar só no X, porque senão eu não vou fazer dinheiro. Segundo ponto, eu quando vou para a região de Campinas e São Paulo, aí sim é Comfort e Black. Depois desse um ano, como o carro está? É isso que importa, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu fiz as manutenções, todas as manutenções na concessionária. O carro está agora com 60 mil quilômetros. Vou mostrar já para vocês aqui. Com 60 mil quilômetros. E eu tive o problema da bateria, que a bateria deu blackout. Inclusive, a concessionária disse que na região de São Paulo, no estado, foi o primeiro carro a ter problema, a primeira bateria. Só que a experiência que eu tive com a BYD foi extraordinário pós-venda. Os caras, cara, me forneceram um guincho, me forneceram a opção do carro reserva, apesar de eu não ter pego. Me deram, né, um atendimento assim, extraordinário e em menos de 2 semanas eu estava com o carro de volta com a bateria nova, tá? Trocaram tudo o que era possível. E a experiência de trabalhar com o carro nesse um ano tem sido assim, cara, extraordinária, porque a economia que o carro me proporcionou até agora é surreal. É de mais ou menos 80 centavos por quilômetro. Então eu rodei 60 mil quilômetros. 63.741 quilômetros até o momento. Fiz 5 revisões, tá? 5 revisões, todas na concessionária. E aí você pode estar perguntando, Carlos, você não se arrepende de ter comprado o carro? Olha, falando a verdade, se eu tivesse pesquisado antes, tá? Um pouco mais, eu não teria comprado o King, e sim o Dolphin Mini. Ou o Dolphin. Por quê? Porque eu ia rodar 100% na energia. Para minha realidade aqui, tá, do interior, da cidade onde eu trabalho, 200 mil habitantes, e com o King eu faço uma média aí de 2,5 por semana, só no aplicativo, estaria excelente. A única coisa é que eu ia ter que abrir mão do transfer, né? Ia ter que abrir mão do transfer. Porém, eu tenho outro carro que eu poderia atender o transfer tranquilamente como eu atendia antes. Mas o grande detalhe é esse é o único arrependimento. Com relação ao carro, arrependimento zero mesmo, com os problemas que teve, né? O susto que deu da bateria, etc. O pós-venda acabou compensando o susto, ok? Quanto ao carro agora, vou te mostrar agora como ele tá. Olha, eu coloquei aqui começar pelo tapete, né? Coloquei um tapete de borracha, certo? Eu troquei os bancos, estão zerados, apesar
de entrar e sair pessoas constantemente. Olha só, o banco tá zerado, tá? Zerado. 1 ano de entra e sai, tá? Carpete, tudo zerado, ok? Tudo zerado. Não tem o que falar, não tem um desgaste, ok? Não tem um desgaste nos bancos, não tem um desgaste nas portas, na maçaneta, e entra gente o dia todo. Automaticamente, quando eu trabalho aqui, X Comfort na minha cidade, é aproximadamente 20, 25 passageiros, às vezes até 30 passageiros, ok? Por dia, tá? Agora, quando faço o transfer, aí não, aí reduz assim drasticamente, né? Aí reduz drasticamente, entendeu? Mas é isso. Então, com relação aqui à lataria, zero, tá? Tudo zerado. O carro tá com 60 mil km, mas praticamente como se fosse novo, tá? Como se fosse zero, ok? Pneuzinho, o que aconteceu com o pneu nesse 1 ano? Com 30 mil quilômetros eu tive que trocar o pneu, tá? Por quê? Porque o carro é muito forte. E aí eu não tinha noção, eu perdi a noção e eu sempre acelerava muito. Então, ou seja, saí muito rápido, abusei, né? O pé abusou. E outra coisa que eu fiz, que eu acabei cometendo, um erro que eu acabei cometendo nas 3 primeiras revisões, a segunda e a terceira na realidade, eu não fiz o balanceamento e não fiz o rodízio, tá? Então, ou seja, eu deixei isso escapar achando que estava economizando e na realidade me lasquei porque o pneu comeu mais rápido. E aí eu tive que trocar com 30 mil km, eu tive que trocar o pneu, né? O carro estava com 30 mil km. Aí eu peguei e coloquei um Speedmax. Esse é um pneuzinho chinês, tá? Aqui, ó, Speedmax Prime. Pneuzinho chinês, né? Na mesma medida, ok? Então já rodou mais 33 mil quilômetros aí e tá. Não chegou nem na minha vida ainda, tá? Não chegou nem na minha vida. Só que eu tirei o pé, né? Eu tirei o pé. Agora eu tô rodando assim na maciota, do jeito que tem que rodar, né? Na verdade, sem emoção, do jeito que tem que rodar. Então tá aqui, ó, nem meia vida, não chegou ainda, tá? Excelente, ok? Porta-mala zeradinho. Eu não tenho wall box, eu carrego só no plugin, tá? No que veio nele, né? O carregador. E a tampinha aqui eu perdi no dia que deu problema na bateria, não sei o que aconteceu, ela sumiu, evaporou-se, né? Mas tirando isso, tá zerado, porta-mala zerado, não mexi absolutamente em nada, tá tudo aqui, ó. Não utilizei nenhum kit e não precisei utilizar absolutamente nada. O carro está impecável, como se tivesse saído da concessionária agora. Bom, gente, arrependimento zero, tá? Com BYD King. Confesso para vocês que um dos melhores carros que eu já tive e um dos mais econômicos. Falei de economia, né? Eu fazendo a conta agora, deste 1 ano que se passou, eu economizei aproximadamente 80 centavos por quilômetro rodado, ok? Comparado ao carro que eu usava, que era o Nivus, né, da Vux. 80 centavos por quilômetro. Isso dá mais de 50 mil reais de economia em 1 ano, certo? Então, esse carro é extraordinário, tanto na questão de economia como do desempenho, né? Conforto, acabamento e durabilidade. Porque 1 ano de uso, e a gente sabe que nos aplicativos o uso é extremo, né? É condição extrema. Minha cidade, ela tem muita valeta, ela tem muitos buracos, ruas esburacadas, e tem estradas de chão também. Então, assim, o uso é extremo. Ruas esburacadas, valetas e estradas de
terra e pedra, tá? Então, já taquei o carro na estrada de pedra, de terra, e uso constante na cidade. Então, assim, toda hora você tem que parar, é valeta, é lombada, rua remendada. Então, assim, cidadezinha do interior, mas assim, cidade de mobilidade boqueta. As ruas aqui são boqueta, entendeu? Ruim, mas ruim mesmo. Então, 200 mil habitantes. Agora, eu vou te falar um negócio. Pra mim, o carro atendeu até agora 1000%. Porque de 2.000 e 3.000 corridas, eu acho que mais ou menos isso que eu tenho hoje, são mais de 1.500 5 estrelas na Uber. Por conta, é lógico, do atendimento, mas por conta do carro. Porque o carro sempre tá limpo, o carro sempre tá com o ar-condicionado ligado, eu não tenho problema com o ar-condicionado. Eu posso ficar com o ar-condicionado ligado direto. Entendeu? Gasta 1 kWh. 1 kW com o ar-condicionado ligado. Então, assim, ar-condicionado direto ligado, independente se é X, se é Comfort, independente. Aí os caras falam assim, você pega corrida no X então, Carlão? Claro que eu pego, entendeu? Eu pego tudo. E o detalhe é esse, eu trabalho geralmente, eu rodo aqui metade na bateria, eu uso a bateria toda, 100 e poucos quilômetros, né? E depois eu uso um pouquinho da gasolina. Então eu abasteço uma vez por semana, eu encho o tanque. Uma vez por semana, só, nada mais. Imagina isso. Livros eu tinha que abastecer e encher o tanque todos os dias, né? A economia é absurda, tá? A economia é absurda. E o carro tá com 0 grilo, não tem um grilinho, não tem barulho, não tem absolutamente nada. Tinha um barulho que fazia logo pela manhã. Quando eu ia sair com o carro, ele fazia um barulho quando eu esterçava, ok? Parecia um barulho de borracha. Agora que esquentou, o barulho sumiu. Eu levei na concessionária e etc, os caras não acharam nada. Mas por quê? Porque quando eu levava na concessionária para fazer revisão, né, que eu levei da última vez, na revisão dos 60 mil, o carro já era tarde. Então, ou seja, já estava quente, não ia escutar barulho nenhum. Fazia pela manhã, quando o carro estava frio. Pode ser borracha ressecada, não sei o que era, entendeu? Mas eu sei que o barulho sumiu. O detalhe é o seguinte, não tem rangido, o carro não tem bateção, não tem nada, durinho, tudo como se tivesse saído da concessionária agora, principalmente depois da revisão. Parece que daí o carro sai 0 mesmo, tá? Então, extraordinário. Outro detalhe, o carro agora que depois de 1 ano, que realmente ele tá me dando dinheiro. Por quê? Por conta disso aqui, ó, tá? Esse é um cartãozinho que eu fiz, é um sistema que eu criei, ok? E eu vou te mostrar aqui, ó, é um cartãozinho com QR Code, só, não tem mais nada, o cara tem que escanear o meu QR Code. E vai pro sistema, ok? Aonde ele consegue simular a viagem comigo. Os clientes ficam loucos, o pessoal fica, cara, falo, que sistema bacana, porque ele coloca a quantidade de malas, ele coloca quantos passageiros são, ele faz a simulação com parada, tudo com base no meu KM, no KM que eu defini. Está disponível para qualquer motorista. Você pode acessar agora www.rotalucrativa.pro, fazer o seu cadastro e usufruir da ferramenta. São 7 dias gratuitos e depois o custo é do servidor, R$25 é o custo do servidor. É baratíssimo, ok? Para você imprimir um cartão igual a esse, já com seu QR Code, entregar para os clientes e construir uma carteira de clientes dentro do seu padrão, dentro do KM que você definiu. Top, cara, agora esse cartãozinho que está fazendo toda a diferença. E vem novidade por aí, aguarda que você vai ver. Forte abraço do seu amigo Carlos Marques, e é o seguinte, ó, vamos pra cima, vamos fazer dinheiro. BYD King, 0 arrependimento, o carro tá novo, zerado, 60 mil km, não tenho o que falar, cara, a BYD é fenômeno, viu? Chama, bebê!